We have to go back! A temporada que trouxe o final de temporada, que até hoje é um dos mais marcantes e mais impressionantes da TV. Trouxe também outros vários temas para a série, para o universo de Lost, expandiu outros que a gente já tinha acompanhado durante a primeira e segunda temporada. E a gente vai falar sobre cada um deles aqui, ou pelo menos da maioria deles aqui, nesse podcast especial da nossa série, em comemoração, né, aos 10 anos do fim de Lost. Eu sou o Davi Garcia. E eu sou Juliana Ramanzini. E a gente é do Dude You Are Lost. E como se você está ouvindo esse podcast, você provavelmente ouviu os 3 anteriores a esse também. Né? O primeiro a gente falou do episódio piloto, do legado da série em função daquele episódio. Depois falamos da primeira temporada e, claro, da segunda. E agora a gente vai se debruçar sobre o terceiro ano de Lost, que foi exibido entre 2006 e 2007. E aí, Ju? O que você já, como destaque inicial, o que você fala dessa temporada, as suas lembranças? Então, é interessante que eu lembro que naquela época, quando a gente assistiu pela primeira vez, a gente tinha uma fome, né, desesperadora por informações, pistas e novidades, pra gente entender, né, todo aquele complexo, toda aquela complexa mitologia que estava sendo construída a partir da segunda temporada. E a terceira temporada veio com muitas respostas interessantes ou com, né, novos mistérios, novas perguntas, mas eu acho que agora com um pouco mais de distanciamento é possível a gente ver que foi uma temporada até meio que regular em alguns momentos, né? A gente teve muitas barrigas ali ao longo dos episódios, apesar da gente ter tido ali momentos absolutamente geniais da série, né? A gente percebe isso, porque aquele período, pra quem não lembra, é um período que os produtores, os criadores da série, né, e os executivos ali envolvidos, o Damon Lindelof e o Carlton Cuse, estavam discutindo com a emissora, com a ABC, quando que a série ia terminar. E eles estavam naquele processo ainda. Então você nota como isso refletiu na série, com episódios que realmente não disseram a que vieram, né? Inclusive a terceira temporada ela tem o pior episódio da série, que é o episódio da tatuagem do Jack lá, né? Nossa, aquilo foi... Eles tentaram fazer um fanservice ali e foi horrível, entendeu? Não teve o menor sentido, o significado da tatuagem... Pouco importava, não fazia diferença nenhuma. Nossa, o episódio horrível, entendeu? Assim... Mas antes da gente falar dele, desse momento... trágico do legado de Lost, da história de Lost, vamos falar dos 7 primeiros episódios, porque os 7 primeiros episódios que mostram e pegam, obviamente, o gancho deixado pela segunda, né, com a captura do Jack, Kate Sawyer ali pelos outros, né, liderados pelo Ben, a gente vê esses 7 primeiros episódios basicamente mostrando 2 núcleos bem separados, né, o pessoal que ficou na praia, que passa a ser ali liderado pelo Locke, ele assume essa postura de liderança ali no momento também que a gente viu o desfecho da segunda com a implosão ali da escotilha e né, um Locke meio que perdido no início, porque ele viu que ele errou, né, por ter perdido a fé na função de apertar aqueles números e provocou aquilo tudo, né, um Mr. Echo que está muito ferido naquele início também. E do outro lado a gente está vendo, o que a gente descobre depois, era uma outra ilha, inclusive, uma ilha adjacente àquela ali, onde o Jack estava preso, né, e sendo observado numa espécie de aquário, porque aquilo a gente descobre que é uma estação aquática, né? Era a Hydra, né? A estação Hydra. E o Sawyer e a Kate também sofrendo horrores ali, né? O Sawyer apanhando mais que... E eles estavam quebrando pedra, ela construindo uma pista que a gente sabe depois que a pista, né, é uma pista de pouso, né? Isso, a informação que vem bem depois, né? Já até na quarta temporada mesmo, quando a gente descobre isso. Mas é um início meio trôpego, porque os flashbacks ali, eles ainda são meio, né, você fica ali... Tudo bem, o primeiro episódio que abre ali com aquela mesma estrutura do primeiro episódio da segunda temporada, um personagem que a gente não conhecia sendo apresentado, né, a gente vendo ali um breve flashback dele também, dela no caso, né, a Juliet. A gente vê o momento, inclusive, que o avião cai na ilha, né, sob o ponto de vista dos outros, que a gente descobre que eles tinham uma vida urbana praticamente ali naquela ilha, eles não eram aqueles maltrapilhos que a gente pensava que fossem, né, até então. A gente vê sob a perspectiva deles aquilo ali, como eles se organizaram para se infiltrar nos grupos, né, como que o Ben imediatamente mandou o Ethan ir lá pro grupo da praia e o Goodwin lá pra parte de trás do avião, pra onde eles tinham caído. A gente vê a organização deles, como eles realmente, o Ben era a figura de liderança daquele grupo ali,
E a gente descobre que eles estavam tinham realmente pesquisas acontecendo na ilha ali, né? Eles tinham... A Juliet, ela vai pra ilha porque ela era uma especialista em fertilização. Que é um tema muito forte na temporada. Exatamente. Então ela introduz o personagem dela logo na entrada, naquele mesmo estilo, né? Como o Davi falou, do que a gente viu do Desmond. Então depois, mais à frente, a gente descobre, né, o que aconteceu um pouco antes daquela cena, né, inicial da terceira temporada. Mas o importante é isso, é saber que ela estava ali por um motivo, que tem a ver também com as questões dos mistérios da ilha, né? Por que as mulheres não conseguem manter a gravidez e acabam morrendo, e ela tá ali para isso. A gente descobre que ela tá ali também não muito de boa vontade, que ela meio que tá ainda fica presa ali, né? Ela foi meio que ludibriada, né? E o Ben mantém ela presa ali, né? Daquela rede de... E a gente vai, claro, também ao passo que a gente vai conhecendo a história da Juliet, que é engraçado, né? Até a gente chegar e a gente esquece que esses personagens existiram, às vezes, em algum momento, e como eles foram marcantes dali pra frente, né? Mas o Ben se mostra cada vez mais, né, manipulador, e a gente até questiona a sanidade dele em muitos momentos nessa temporada, né? E a gente percebe mais claramente como a gente já tinha discutido isso brevemente no cast da segunda temporada, falando da segunda temporada, como faz diferença ter um ator como ele, né? Um cara que consegue imprimir a dubiedade em todas as ações que ele faz, né? Você olha, esse cara é só um vilão caricato, ou ele é um maluco manipulador, ou ele é as duas coisas? E ele passa essa variedade de sensações, né, pra gente que tá assistindo todo momento que ele aparece. E ele tem muito destaque na terceira temporada, né? A Ju falou da questão da Juliet, né, que é uma personagem que surge ali, né, ela é só mais uma desse grupo e tal, mas ela vai ganhando força ao longo da temporada, na trajetória dela da temporada, e a aparição dela também introduz um outro personagem que depois teve ganhou um peso importante na série também, que foi o Richard Alper, né, porque é ele que recruta a Juliet. E naquele momento a gente não sabe nada dele também, né, a gente acha que ele é só mais outro daquele grupo ali que estava trabalhando pro Ben, né, fazendo esse recrutamento no mundo exterior, né, para levar essas pessoas ali que pudessem, de alguma maneira, ajudá-los ali no que eles estavam tentando descobrir dos fenômenos que aconteciam naquele lugar. Então os 7 primeiros episódios, eles se debruçam muito nisso, né, é uma dispersão muito grande, a gente até percebe que a história, assim, ela não tem muita conexão, né? Eu acho que o núcleo que fica mais prejudicado nessa divisão que a gente teve de núcleos, né, foi o núcleo da praia, que as histórias ali ficam bem, assim, bobinhas, meio soltas, né? Fica tapando buraco. Um dia eles estão fazendo não sei o quê, outros estão jogando ping-pong, outros estão, sabe? São bobices, assim, pra ocupar, né? E a gente tem ali a história acontecendo mesmo, porque mesmo a história do núcleo da praia se divide, porque nos primeiros episódios tem o Loki com o Mr. Echo, né? E acaba que o Mr. Echo morre nesse início de temporada, né? Já morre no 5º episódio, né? O monstro de fumaça mata ele. E que inclusive não foi uma decisão... Foi uma decisão forçada, né, que na época os roteiristas tiveram que tomar, porque o ator simplesmente não queria mais ficar ali, morar no Havaí e tal, então ele meio que entrou em rota de colisão com os caras e eles tiveram que antecipar o destino desse personagem. O que é uma pena, né? Porque a história dele era muito legal. E ele fazia um contraponto bom pro Loki, né? Também, e os flashbacks dele eram muito bons e o ator era muito bom, tinha uma força tinha uma presença legal, uma presença na tela e fazia uma conexão interessante com a mitologia toda da história. Podia ter agregado, né? Infelizmente não funcionou. Essas coisas acontecem em série de TV, né? Às vezes os rumos de uma história têm que ser mudados por conta de alguma decisão de um ator, enfim, foi o que aconteceu ali. Nesse comecinho também dessa temporada a gente vê ele desenrolando o romance da Kate e do Sawyer, né? Mas eles investem mais nisso. Eles investem nisso, mas em paralelo ela continua mais interessada no Jack. Dividida, né? Ela fica dividida, mas a gente tem ali alguns momentos românticos, né? Que na época eu me lembro que também nunca me interessou essa parte, eu sempre achei... o aspecto chip da série foi um dos que sempre menos me interessou. Mas que angariava muitos fãs, né? As pessoas, né? Quais eram os termos? Era skater e jeter. Isso, exatamente. Assim, eu acho legal. O que é legal dessa parte mais romântica? A gente viu o desenvolvimento, né? O crescimento do personagem do Sawyer, né? Então, assim, ele foi se humanizando cada vez mais, não só pelo relacionamento dele com a Kate, mas também com o relacionamento dele com o Hurley, né? Então, com todos os personagens,
personagens, todos, na verdade, mas assim, né? a gente vê que tem alguns personagens que ajudaram ele a... Não, inclusive a jornada dele na temporada é interessante porque ele começa, né? Ele começa a ser suavizado, digamos assim, não sei se pode ter um termo melhor para definir isso, mas ele começa a ser suavizado, né? Ele passa realmente a ficar, como você falou, mais humanizado. E chega um momento da temporada lá, já mais pra reta final, no 18º, quando ele tem aquele momento catártico que é encontrar o homem que ele jurou, ele construiu a vida dele em torno do desejo de se vingar. Que a gente do descobre homem que é também o pai do Loki, que também tem esse desejo de reparação, né, de vingança, né? Exatamente. Então, é uma jornada que eles constroem o Sawyer é um personagem que ele tem desenvolvimento bem legal na terceira temporada, né? Não só pela questão de deixar de ser só aquele cara babaca do grupo ali, mas um cara que realmente tem um outro lado também, que as pessoas acabam encontrando algum interesse, né? Ou se identificam mais, né? E eu acho que, claro, a gente tá tentando aqui comentar por temporadas, mas o personagem dele, eu acho que foi um dos personagens que mais, assim, evoluiu, mudou, né? Em que mais, sim. Isso foi uma transformação... Daquele cara que a gente conhece na primeira temporada lá, que era só realmente o babaca, literalmente o babaca, né? O cara que parecia gostar realmente de ser odiado pelos outros. E ele se transforma, vai se transformando, né? Ele tem um processo ao longo da série que transforma esse personagem, né? Por outro lado, parece que a terceira temporada fez o nosso amigo querido Loki dar 10 passos pra trás, né? O Loki, que muita gente enxerga, o Loki sempre foi um babaca, né? E na terceira temporada ele realmente dá várias mostras disso, né? Ele comete erro atrás de erro, né? Quando ele acha que ele tá por cima da carne seca, que ele entendeu alguma coisa, alguém tá dando uma rasteira nele, né? Ele cai de novo no golpe de alguém, né? Ele é manipulado por alguém. E isso acontece em alguns momentos nessa temporada, né? Ele faz aquela... tem aquela cagada toda da escotilha logo no fim da segunda temporada, e depois a gente tem a cagada dele lá quando eles encontram o Mikhail na estação de comunicação. Sim, a estação chama, né? O que ele faz? Vai lá e explode o lugar todo, entendeu? Então, assim, ele explode o submarino no outro final da temporada. E, tipo assim, ele vai... nessa temporada... ele tá naquela jornada de tentar se colocar, de encontrar um papel de líder, de liderar. Ele se acha... ele acha que ele é o que tem a resposta. Porque ele acha que ele já entendeu o lugar. Ele acha que ele já entendeu, ele acha que o lugar tá privilegiando. E quando o Ben surge com aquele discurso de que você é especial, né? Ele compra aquilo de cara, né? Porque de fato ele acha que o fato dele ter voltado a andar quando ele cai naquele lugar ali realmente o torna muito especial, né? E de fato, a jornada dele é bem errática nessa temporada, né? Tanto que culmina com aquele momento em que o Ben simplesmente joga ele numa cova, né? Dá um tiro nele numa cova ali, porque ele tinha sido mais uma vez passado para trás pelo Ben, manipulado o tempo todo com aquela jogadinha de que você tem que provar pro grupo que você é especial, e para fazer isso você tem que matar o seu pai, né? E aí ele leva para essa jornada o Sawyer, né? Naquele momento que culmina lá na Black Rock. Que inclusive, eu lembro que na época a discussão... quando o pai do Loki aparece, ele fala, você não sabe onde a gente tá, né? A gente tá meio que ensinando, a gente tá no inferno, a gente já morreu. A gente tá no inferno, né? Você não se deu conta disso ainda, né? E aquilo fomentou uma série de discussões também em torno da natureza do que era aquilo tudo ali, do que representava aquela ilha ali, né? E que ganha outras cores também quando surge a informação de que os destroços do avião tinham sido encontrados no fundo do mar. Com todos os corpos dentro, né? Então, além da questão do mistério envolvendo toda a trama, surge também a questão de uma possível conspiração por trás de tudo aquilo ali, né? Porque não é fácil afundar um avião cheio de gente, né? Pois é. Então mas tem tudo isso. Eu me lembro na época que todo mundo... porque era muito forte essa coisa de estavam todos mortos, que dá um purgatório. E eu acho que os produtores e roteiristas sempre brincaram com a gente com relação a essa temática. A verdade é que eles nunca admitiram isso, mas claro que como a série ela ganhou uma popularidade muito grande e ela tinha muitos fóruns e muitos sites que se debruçavam, como o nosso, né, por exemplo, se dedicava a ficar esmiuçando e promover discussões. Claro que os caras pegavam uma teoria ou outra das pessoas para fazer ali um gracejo qualquer, né? Mesmo que aquilo não levasse a lugar nenhum, eles plantavam aquela sementinha ali porque eles sabiam que aquilo ia gerar uma discussão muito grande para a série, né?
Isso também ajudou a série de uma certa maneira, né? Ah, claro, né? Porque as pessoas entravam naquela briga de quem é que tinha a teoria mais plausível. Ou mais estapafúrdia. Ou mais estapafúrdia, né? Porque bobagens surgiam a todo tempo, né? Mas depois desse arco inicial dos 7 primeiros episódios, a gente tem um dos melhores episódios da série, que foi o Flashes Before Your Eyes, o 8º episódio, centrado no Desmond, que a gente vê o que aconteceu com ele, porque quando ele gira a chave lá naquela fail-safe lá, né, a chave de segurança lá na escotilha, para impedir um dano maior, ele sofre um efeito colateral, porque ele é exposto ali àquela carga de eletromagnetismo, e a partir dali ele começa a ter visões do futuro. Né? Então tem toda uma jornada dele com o Charlie, que vai sendo construída ao longo da temporada, porque ele impede a morte do Charlie em algumas ocasiões, né? E tem toda a questão dele do flashback, que a gente conhece de fato quem era o Desmond, da relação dele com a Penélope, né? O problema dele com o Charles Widmore, o pai dela, né? Então, e de uma forma muito intrigante, né? Porque a consciência dele viajava no tempo, né? Não era uma viagem do corpo, né? Era a consciência dele, né? A gente tinha a noção dele no presente e ele despertando no passado com aquilo ali, com aquela experiência que ele viveu na ilha, mas sem entender exatamente também o que tinha acontecido, né? E esse episódio marca também a entrada de uma aparição de uma personagem que foi muito importante, né? Uma personagem que também estava ligada aos outros e que a gente vai descobrir na 4ª temporada que ela tinha ligação com outro personagem que surge lá, que era o Daniel Faraday, né? A personagem da atriz é a Fionnuala Flanagan, né? Não lembro agora qual era o nome da personagem em si, mas ela surge nesse episódio do Flash Before Your Eyes de uma forma muito enigmática pro Desmond, né? Porque ela tenta evitar que o Desmond saia da linha tipo assim, tome uma decisão que mude a linha dos acontecimentos, né? Então ela meio que revela a ele algumas coisas. Ela surge como uma espécie ali de oráculo, né? Tipo, pra ele evitar que ele mude de ideia, porque ele tem que desistir da Penny pra aí sim acabar indo pra ilha, para as coisas acontecerem como elas aconteceram. Pois é. E esse episódio, que é muito bom, como eu falei, ele é seguido com um dos piores da série. Aliás, o pior da série. Eu vou dizer que é o pior da série. Que é o Stranger in Strangerland, que é o episódio 9, que tem o Jack, o flashback do Jack lá na Tailândia, lá, que ele conhece aquela personagem da Bei Ling, ele tem um relacionamento com ela, não sei o que. É um flashback que não serve pra absolutamente nada, além de explicar como que ele fez aquela tatuagem. É um flashback que não tem qualquer ligação com o que estava acontecendo na ilha, que era uma coisa que a estrutura da série sempre tentou construir, que é estabelecer o que acontece no flashback com alguma coisa que aquele personagem está fazendo naquele presente da ilha. Esse episódio não faz isso. Ele tenta fazer uma conexão com o que está acontecendo no mundo real aqui fora, né? Tipo, que as pessoas estão falando da tatuagem do Jack, que aquilo tem que ter um sentido, um significado. Mas é aquilo, gente. Agora reassistindo a série, como a gente perdeu tempo com coisas que eram absolutamente inúteis, que realmente não tinham sentido nenhum. A gente estava olhando para um lado e o fato importante estava acontecendo do outro. Então isso aconteceu muito durante a série. Só que agora a gente consegue perceber, assistindo, conhecendo a trama. Então a gente vê o que era só uma tirada de sarro com a nossa cara e o que realmente era uma informação relevante para a série. Né? E por isso até que às vezes muitas pessoas ficam, teve muita coisa que não foi respondida. Teve muita coisa que foi feita, foi jogada para não ser respondida mesmo. Porque não tinha o menor sentido mesmo, entendeu? Foi jogada ali realmente para fazer piada com o espectador, né? Aí depois a gente tem também Aliás, eu gosto muito dos episódios do Hurley, né? Porque eles sempre trazem, ao mesmo tempo, um pouco de leveza, mas um pouco de diversão, mas também são, assim, meio melancólicos, né? Porque a história dele também é uma história, né? Porque aborda a questão que é um dos temas centrais da série ao longo de todas as temporadas, que é a questão do relacionamento com o pai, né? É um episódio que se debruça de novo na questão dele ter sido abandonado pelo pai, né? O pai abandonou a família, né? Quando ele era muito novo, e aquilo acabou levando ele a o problema que ele passa a enfrentar até na vida adulta, que é realmente a compulsão alimentar que ele tem, né? Porque a gente conhece como que aquilo impactou a vida dele de uma forma muito decisiva, né? E é um episódio que tem um dos momentos mais legais da série, que é o momento que eles estão lá, encontram a Kombi na floresta, né? Aquela Kombi da Dharma ali, com o Roger Workman ali, né? O cadáver do Roger Workman, algumas cervejas ali. E a gente tem aquele momento deles ali, né? Porque é o momento dele com o Charlie, né? Com toda aquela questão de, você vai morrer. O Desmond falando, você vai morrer, né? Não importa o que eu faça, você vai morrer. Eu tô tentando evitar isso. E o Charlie
bota aquilo faz um desafio para aquilo ali, quando ele entra naquela Kombi com o Hurley pra descer ladeira abaixo ali, pra ver se o carro pegava, né? Aí é divertidíssimo, né? A gente vê o Jim, o Sawyer, o Charlie, o Hurley e o Vincent, né? Que o cachorro tá em todas, né? O Vincent chega lá com o antebraço, né? Do Roger Workman. Mas assim, é realmente um episódio bem divertido, leve, emocionante, apesar do flashback também ser meio agridoce, né? E depois a gente tem então o momento que eles encontram a estação Chama lá, onde eles encontram o Bakunin. E depois vão descobrir que naquela altura o Jack ainda estava lá, né? Quando a Kate e o Sawyer conseguem escapar lá naquele arco inicial, o Jack ficou para trás e eles descobrem que o Jack estava lá. E até eu lembro que na época teve esse episódio, depois teve um intervalo, né? Que o episódio termina com a Kate chegando, ele chegando naquela vila dos outros ali, e o Jack correndo e a Kate, né, pra gritar, e ele, não, espera, né? E ele tava só jogando uma bolinha com o Tom, né? E aí tem, mas peraí, o que aconteceu? Fizeram lavagem cerebral no Jack, né? Porque nesse meio tempo teve toda aquela questão, né, da cirurgia do Ben, toda aquela treta da Juliet. Aí a gente nunca sabe se a Juliet também tá mentindo, tá falando a verdade, se ela tá manipulando o Jack, se ela realmente odeia o Ben. Então tá tudo ali, aquela confusão acontecendo em paralelo, né? Eu acho que essa temporada também revela, no episódio com flashback da Claire, né? Que a Claire realmente é irmã do Jack, né? Por parte de pai, né? Subentendido lá no final da segunda temporada, né? Depois a gente segue ali esse acontecimento que a gente já falou, quando a gente tem o Sawyer, né? Matando... a gente finalmente descobre como que o Locke foi parar na cadeira de rodas, né? Um momento bem chocante, inclusive. Exatamente, isso é importante, porque eu lembro que a gente sempre ficou especulando, né? E, na verdade, ele foi... Caraca, pra que inimigo se você tem um pai como aquele, né? Nossa, uma cena que surge meio que do nada, né? Eles estão numa conversa, né? O Locke tá interpelando o pai dele pela, sei lá, 10ª vez. Eu confesso que eu não lembrava. Eu não lembrava como é que o Locke tinha ficado... E ele cai, né? A gente... na hora eu me assustei, assim. E é um momento que, quando acontece, fala assim, pô, peraí, mas o cara sobreviveu a uma queda do 8º andar do prédio, ficou paralítico. Aí até o fisioterapeuta fala isso, cara, você sobreviveu, você não pode... E depois a gente revisita, né, lá na frente, né, a gente revisita esse momento, né, sob um outro ponto de vista, quando o Jacob aparece, né. Ele vai lá, ele toca no Locke, né? Quando acontece esse acidente, né? Aí depois a gente tem mais um episódio completamente dispensável, né? Um episódio que foi aquele episódio. Vamos consertar a cagada que a gente fez, que foi introduzir 2 personagens, dar fala a 2 camisas vermelhas, né? Que é a expressão que é usada para aquele figurante que tá lá só para fazer número e que é o Paulo e a Nick, né? O personagem do Rodrigo Santoro e da Kili Sanches, né? Que aparece nessa temporada. Mas em momento nenhum disseram que vieram. Realmente não tiveram nenhum... E até existe uma própria piada interna, né? O Sawyer toda hora pergunta, mas Nick, quem é Nick? Quem é você? Quem exatamente. É você? O tempo todo ali, mas quem é você? E tudo bem, o episódio, isoladamente, ele tem até uma história legal, porque ele é meio Hitchcockiana, né? Ele tem um final, assim, bem chocante, porque, né, são 2 personagens enterrados vivos, 2 pessoas enterradas vivas, né? Mas... assim, são personagens realmente que não agregaram nada, né? E eles viram que realmente não ia caminhar para lugar nenhum, a rejeição do público era grande já para eles desde o início. Analisando agora friamente, a gente já teve uma introdução grande de novos personagens no começo da 3ª temporada. Mas de um núcleo diferente, De núcleo diferente. Aí você já tem um núcleo estabelecido, já aconteceram mortes importantes, já perdeu a Shannon, já perdeu o Bonnie, já perdeu o Mr. Echo. E você já tinha uma adição já perdeu já veio na Lúcia, a Libby, um monte de gente que já entrou e já saiu, aí você dá, né, 2 personagens que nada... E naquele núcleo você já tinha uma adição importante que era o Desmond, né? Se tinha que se dedicar a desenvolver um personagem novo naquele núcleo, era o Desmond. E o desenvolvimento dele era bom até aquele ponto ali também. Então, Paulo e a Nick realmente não fizeram nenhuma diferença, se eles tivessem sido introduzidos na primeira temporada... Ok, eu acho que teria funcionado, mas assim, do nada, no meio de uma temporada que já estava muito pulverizada. Pois é. Então é isso que a gente tá falando. O problema da 3ª temporada ela não ser tão coesa é exatamente isso. Essas barrigas, essa encheção toda que teve, porque são 20 e poucos episódios, né? Então são é episódio 23. pra caramba pra fazer. Ok, a gente entende que é difícil escrever história pra todo mundo e eles não podiam avançar muito nos mistérios e soluções e tal, porque não tinha uma previsão ainda de fim da série. O que pode ser contado ou não. Mas não funcionou por isso. Já estava muito pulverizado, muitos núcleos separados, já estava faltando história. Não rolou. Aí a gente tem quando a Juliet, ela acaba se juntando ao grupo da praia também, né, dos sobreviventes ali, tem toda aquela questão realmente, ela carrega muito do que o Ben fazia, né?
que era a questão de manipular e você nunca saber exatamente se você pode confiar nela ou não. Ela até estabelece ali uma relação com a Sam, né? Porque ela leva a Sam lá para fazer os testes naquela estação médica lá, escondida no meio da floresta lá e tal. E você até, naquele momento, é que é um episódio que, pô, você fala, cara, que desgraçada também, né? Ela tava só mentindo, tava só usando ali. Mas ela tá fazendo aquilo de uma forma forçada, né? Porque ela tava infiltrada pelo Ben ali, né? A mando do Ben naquele grupo, mas a contragosto também, né? Ela tenta ganhar a confiança das pessoas, mas ao mesmo tempo, você como espectador do lado de cá, você fica, pô, mas olha que filha da mãe, né? Ela tá só jogando e mentindo de novo, né? Ela é mais uma infiltrada nesse grupo ali pra dar só pra passar informações pro Ben. Mas é uma personagem que também teve outros momentos, né, nessa temporada. E a partir do momento que ela se junta ao grupo da praia, ela também começa a mudar. Né? Ela começa a interagir de uma forma diferente, né? Porque quando ela chega ali, só o Jack compra a briga pra ela, né? Tentar defendê-la ali, né? Porque todo mundo a vê com maus olhos, né? Quando ela se aproxima ali. E do outro lado, a gente vê o Locke saindo daquele grupo, porque ele vai se juntar ao grupo do Ben. Né? Ele vai se juntar aos outros porque ele está convencido que ele é especial. E que o Ben tem as respostas para o que ele procura na ilha. Mas o Ben só está jogando com ele porque a gente sabe que o Ben é esse cara. Ele é esse jogador. Ele é o manipulador maior dessa história. E ele está o tempo todo ali porque ele sabe que o Locke é absolutamente manipulável o tempo todo. Né? E culmina naquela cena dele, que eu tinha citado lá na abertura, com ele caindo naquela cova, que a gente conhece então toda a história da Dharma também, naquele episódio que tem o flashback do Ben. A gente conhece a história da Dharma e como o Ben foi o responsável por aniquilar todo aquele grupo da Dharma ali, né? A gente descobre que na ilha os outros eram, na verdade, os hostis, como diriam o pessoal da Dharma, né? Então a gente tinha os nativos, os hostis, o pessoal da Dharma, e os hostis atacaram e mataram todo mundo, né? Sob a liderança do Ben. Então meio que revela mais ou menos um pouco do como é que terminou a iniciativa Dharma dentro da ilha, né? Naquele flashback, inclusive, a gente vê o Ben garoto encontrando com o Richard Alper na versão velha. A gente fala, pô, mas peraí, como assim? Aí começou, né? O Richard Alper não envelhece, mais um mistério. A gente teve também o episódio do Desmond Catch-22, né? Que outro flashback dele. Mostra como é que ele conheceu a Penny. E a gente tem aquela visão dele da queda do helicóptero de paraquedas da Naomi, né? Sim. E onde ele vê o Charlie de novo morrendo, né? E aí ele fica naquele dilema, né? Naquele dilema, né? Se ele impedir o Charlie de morrer, talvez ele não... Porque na cabeça dele aquela mulher estava vindo a mando da Penny, né? Então ele não encontraria a Penny se ele não morresse. Então a gente tem ali um conflito do Desmond, que acaba de novo salvando a vida do Charlie, encontram Naomi, acreditam que ela realmente tá amando da Penny, e aí começa toda aquela treta do desenrolar da temporada, que é todo mundo indo em busca da torre para poder fazer funcionar o telefone da Naomi, para entrar em contato com o cargueiro e poder sair da ilha. Em paralelo, você tem lá o Ben tentando impedir, porque na verdade ele sabe quem são essas pessoas, sabe que essas pessoas estão atrás dele, né? E tá tentando evitar que isso aconteça. E por outro lado tem o Locke também, né? Que diz que aí ele teria, quando ele caiu nessa cova, ele teria visto o Walt, né? O Walt teria visto, não, ele viu o Walt, né? O Walt aparece o Walt gigante, maior, né? como diria o gigante. Como assim? Maior, gigante, o Walt gigante? Como diria o Sawyer, hoje, né? Depois a gente, né? Na época a gente, pô, mas como assim, né? A gente já pode, a gente diz depois que, a gente sabe depois que aquele não era o Walt, né? Era o Homem de Preto, né? Manipulando já o Locke ali. Até porque o Locke tem meio que uma cura milagrosa ali, né? Porque a bala atravessou. Ele até fala, se ele tivesse o rim ali, ele teria morrido. Né? Ele fala isso já no início da 4ª temporada. Mas aí né? a gente tem de novo essa divisão do grupo, né? Essas lideranças pontuais aí do Jack e entrando em conflito, Locke entrando né? em conflito. E aí a gente tem a todo plano que eles... Porque aí o que acontece? A Juliet teria passado a informação de que a Sam estava grávida, existia a possibilidade da Kate estar grávida também, outras mulheres poderiam, então o Ben manda aí o pessoal invadir o acampamento e levar essas mulheres. Aí eles montam todo aquele plano, né, de botar as dinamites, né, enquanto o povo foge pra torre, fica o Bernard, o Jean e o Said, né, pra explodir a galera, e em paralelo a gente tem o Desmond e o Charlie indo em busca da estação submarina,
pra tentar fazer aquela comunicação. E aí a gente tem um episódio que é um episódio muito bonito também. Um dos episódios mais emocionantes, que é Greatest Hits. Eu não consigo falar. Os melhores momentos da vida do Charlie, né? Que a gente visita. O flashback dele é exatamente isso. E é um momento que a gente percebe que é o personagem que já... Ele entendeu que é necessário um sacrifício. Né? É o meu sacrifício que é preciso para garantir a saída das pessoas que eu passei a gostar, principalmente da Claire e do Aaron, né? Que eram as pessoas com quem ele mais se importava ali. Então ele assume aquilo, abraça aquilo, tá. Então, se você não para de me ver morrendo, e a minha morte significa a chance das pessoas saírem desse lugar, então, ok, aceito, tudo bem, né? Vamos lá. E ele faz aquilo de uma forma muito, né? E chega até um momento ali que o Desmond fala, não, você não precisa fazer isso, né? Eu faço. Mas o Charlie não aceita que é ele que tem que ir. A gente conhece, então, também outra instalação da Dharma ali, né? Aquela outra estação submarina ali, que estava ali próxima da ilha também. Que faria essa comunicação com o mundo exterior, que permitiria essa comunicação com o mundo exterior. A gente vê duas pessoas lá dentro, né? Duas mulheres cuidando da estação. E a gente percebe também que o Ben, não somente pro Jack, pro Locke, mas como ele mente pro próprio pessoal dele. Ele mente pra todo mundo, ele manipula todo mundo. Aí nessa treta toda a gente vê a ressurreição do Mikael. A gente já visto lá na época da Naomi, né? Aí ele aparece pra cagar com tudo, né? Mas aí a gente tem aquele momento em que o Charlie consegue se comunicar, consegue falar com a Penny, e ela fala, que barco? Eu não tô em barco nenhum, eu não tenho barco nenhum. E aí aquilo não foi um momento de um baque tanto pro personagem quanto pra nós também, né? Porque a gente já tinha comprado a ideia de que o barco era dela. Penny, o barco era dela. Até porque a gente tinha visto, um dos ganchos que ficou da final da segunda temporada era aqueles dois homens lá naquela estação ártica ligando pra ela e falando que localizaram, né? Então, você tem um barco indo. Ser. Né? E a Naomi tinha uma foto do Desmond com a Penélope. Então é o barco dela. Mas não. É uma outra virada que eles jogam também já nessa reta final da temporada. E a gente tem ali uma das cenas icônicas, né, da série, que é o Charlie, enquanto a cabine está sendo inundada, ele escreve na mão, né? It's not Penny Boat. Não é o barco da Penny, né? Bota a mão no vidro. E é uma cena que todo mundo lembra, né? Ficou marcante. Eu lembro que até na época que a gente discutiu isso, né? Muita gente comentou, poxa, o Charlie nem era um personagem assim que eu gostava tanto, que eu achava mais legal, assim, mas o ato dele tão grande, né, de sacrifício, eu lembro que muita gente falou, eu chorei pra caramba naquela cena, porque, né, é uma cena que ocorre realmente, é uma pessoa dando a sua vida pra tentar garantir o salvamento de outras, né? E é um momento realmente muito bonito, até porque culmina com ele, a gente sabe que ele tinha um passado religioso, né? Ele quando era jovem, né? O momento dele, quando ele aceita aquilo, ele faz o sinal da cruz, né? De uma forma muito simbólica, né? E essa reta final também trouxe um outro elemento novo pro universo da série, que foi o elemento sobrenatural, quando o Ben leva o Locke naquela cabana. Vou lá então te apresentar pro Jacob. Aí Nossa, chega aquela cena é bizarra! A gente chega ali e fala assim, peraí, porra, e o Locke fica puto, claro, logo de cara, fala assim, você é maluco, né? Você tá conversando com a cadeira vazia. E aí quando o Locke dá as costas e tá saindo daquela cabana, ele escuta um help me, né? Um sussurrado assim, e a gente vê um vulto de alguém, né? Depois reaparece de novo no início da quarta temporada também, quando o Hurley vai lá. Não, e o surto do Ben, né? Porque e fica toda aquela questão. Porque o Ben também tem aquela empáfia toda de achar que ele é o escolhido, né? Porque... Peraí, você não tá ouvindo ele? Você não tá vendo ele? Quando ele realmente percebeu que o Locke ouviu, ele surtou. Ele fica bolado, que ele porra, peraí, essa pegadinha que eu tentei aplicar aqui, então não é pegadinha, como eu pensava, né? Tem toda essa, né, a dualidade, dessa dubiedade que fica naquela cena toda, e é uma cena que é construída de uma forma muito filme de suspense, terror, né? Toda aquela... Uma cabana sinistra no meio cenário, do nada, né? Cercada daquelas cinzas ali. Não, e realmente, ali o elemento do paranormal, do místico, do sobrenatural aparece, né? Então, assim, pra quem reclama do final, dizendo que nunca teve isso, né? A gente só viu gente morta falando, gente morta reaparecendo, gente que era pra ter morrido ressuscitando. Gente que não envelhecia. Eu não sei que série vocês estavam vendo, não, mas tudo E aí bem, a gente chega, depois de tudo isso, a gente chega no final da temporada, né? O episódio duplo lá, o Através do Espelho, né? Through the Looking Glass, o episódio duplo 22 e 23 da terceira temporada, que traz outra grande virada da série, que era a questão do flash forward,
né, uma introdução de um elemento novo dentro da estrutura da série, que até então a gente só via flashback. Ele surge ali, só que a gente só descobre que aquilo era um flash forward bem no finalzinho dele. E foi assim, vamos lá, eu acho que a gente tem... a gente teve o piloto, né, que a gente até fez um podcast específico sobre ele, porque foi muito marcante, e a gente tem aqui um episódio que eu acho que é um dos momentos icônicos da TV. Exatamente por isso, porque ele subverteu tudo aquilo que tinha sido construído até o momento, né, pra série. Ele surpreendeu, subverteu, né? Entendeu? Chocou. Porque a gente tá vendo ali um Jack completamente perdido, desnorteado, desequilibrado, viciado em remédio, bebendo. E que até chega um momento que ele até pensa em se matar, né? Exatamente, aí a gente fica pensando, meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aquela história toda acontecendo, né? E ele vê aquela notícia no jornal e começa a chorar, e aí a gente vê ele entrando numa casa funerária. A gente vê ele no avião, né? A gente vê ele num avião, a gente vê ele chorando em frente a um caixão fechado, num velório em que ninguém compareceu, de uma pessoa que a gente não sabe quem é. E aquilo ali eu me lembro que, caraca, quem tá dentro do caixão. Foi um episódio que deu uma porrada atrás da outra na gente. Não, e foi um episódio que culminou em meses de especulação, né? Porque é o último episódio da temporada e que termina daquele jeito. E a gente fica, taca, mas qual é a consequência? Quem mais saiu da ilha, né? Não, e a gente tem... Tudo isso constrói todo esse cenário quando a gente vê o Jack encontrando com a Kate no pátio do aeroporto. Né? Cara, eu me lembro, assim, quando eu vi a Kate descendo, eu falei, gente, como assim eles se conheciam? Que a ficha demora a cair, né? Pra você entender gente, a gente não tinha spoiler, não sabia, entendeu? Até se Davi sabia que ele escreveu um texto de spoiler pro blog, entendeu? Mas, assim, às vezes eu não lia. Mas mesmo sabendo... Por exemplo, eu não sabia quem tava dentro do caixão. Eu soube... O spoiler eu tomei por causa de alguma alma desgraçada que mandou um e-mail pro blog perguntando: ei, Juliana, o que você achou do fulano tá dentro do caixão? Eu, puta que pariu. Eu passei meses fugindo pra alguém me mandar um e-mail isso acontecia, e contar. Né? Mas enfim, essa alma desgraçada. Aquele final de temporada foi significativo, não só pela introdução desse elemento novo, do Flash Forward, mas também por mostrar que, mas peraí, então essas pessoas saíram da ilha. E por que elas estão obcecadas? Porque pelo menos uma delas está tão obcecada em querer voltar para lá. Não, primeiro a gente não sabia se todo mundo tinha saído, quem tinha saído. A gente não tinha conhecimento de nada. Era só aquele e a Kate, né? A gente só tinha a Kate dizendo não, que não. E ele dizendo, a gente tem que voltar, we have to go back. Aquela frase famosa que a gente usa até hoje pra tudo, entendeu? Então, assim, eu lembro muito bem a porrada que foi. E depois também, quando a gente começa a ver até, se você que tá ouvindo quiser revisitar o post de easter eggs desse episódio, né? Porque tá uma dica que tava muito explícita lá, né, na cena, né? Do que era aquilo ali, quando ele chega naquela funerária, que o nome da funerária era Hofsdroller, né? E aí é um anagrama para Flash Forward, né? E tava ali já, os caras, olha só, então já jogou ali, você que não prestou atenção, que a gente tava fazendo aqui, que não né? pescou a brincadeira, né? Mas assim, essa temporada toda até é bom falar que ela tá coberta lá no blog, né? Então tem comentário de episódio, tem post de easter egg, então tem todos os posts de spoiler que a gente soltava. Mas assim, eu acho que apesar da temporada ter sido irregular, minha opinião agora, né? Na época eu devo ter achado tudo maravilhoso, né? Mas eu lembro de ter odiado o episódio do Jack, da tatuagem do Rodrigo Santoro. Não pelo Santoro, que é um fofo, mas por ser desnecessário mesmo, né? Mas eu lembro, eu realmente achei, reassistindo, que ela é bastante regular, tem muita barriga, tem muito desperdício de essa fragmentação de muitos núcleos não funciona. É difícil, gente, uma série com tanto personagem manter coesão, né, e equilíbrio, mas em compensação a gente tem episódios sensacionais e esse final que pra mim, sabe, se a série tivesse terminado ali, teria terminado bem, entendeu? Ele ainda acho que vai ser por muito tempo um dos grandes finais de temporada de qualquer série, assim, porque é uma coisa realmente, é uma virada de jogo muito grande, né, pra uma série que ela tinha treinado o seu espectador a ver uma estrutura. E de repente ela tá mudando, alterando aquilo de uma forma muito radical.
Eu tenho certeza que na época você gritou, pulou, esbravejou, você arrancou os cabelos, falou, puta que pariu, eu não acredito, entendeu? Eu tenho certeza. E eu vou falar uma coisa pra vocês, a gente reassistiu, sabendo o que ia acontecer, e ainda assim é impressionante como arrepia, né? É impactante, é bem impactante você vê o peso daquilo, como que aquilo representou pra virada que a série teve depois. E por mais ranço que eu tenha do personagem do Jack, esse episódio final, cara, ele foi o Matthew Fox, ele foi sensacional, ele carregou esse flash forward nas costas. Você vê realmente um cara bem amargurado e vivendo com aquilo tudo ali, né, o peso, parece que estava carregando o mundo nas costas, de fato, né? Então, enfim, a terceira temporada, ela tem isso, né? Então foi... Falando de uma forma geral agora, uma temporada que teve altos e baixos, né? Alguns muito altos, outros muito baixos. Mas foi uma temporada que introduziu uma cambada de coisa nova e legal também na série, que acabou rendendo frutos depois nas temporadas que vieram, né? Na quarta, quinta e sexta. Então, uma temporada muito importante pro legado que a série deixou e deixa até hoje aí. E que também tem que ser, claro, né? Se você tá maratonando a série, você tem que rever os episódios ruins também, né? Não dá pra pular não, gente. Em Lost não dá pra pular episódio nenhum, porque em algum núcleo vai estar acontecendo alguma coisa importante. Isso aí. Então a gente fica por aqui, né? Mais uma edição especial dessa série que a gente tá fazendo aí sobre dos 10 anos do fim da série. Esse foi o Dudecast sobre a terceira temporada e na semana que vem a gente vai voltar para comentar a quarta temporada. Se você ainda não assistiu, tem um intervalo aí de uma semana. Aproveita aí esse intervalo que tá todo mundo meio preso em casa para mergulhar de novo nesse universo de Lost e se desligar também um pouquinho das notícias não tão legais do mundo real. Então tá, pessoal. Até a semana que vem a gente se vê. Você acabou de ouvir o Dudecast, o podcast do blog Dude You Are Lost, que está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Procure o feed do nosso podcast no seu favorito e nos adicione para acompanhar os próximos episódios. Não deixe também de nos seguir nas redes sociais, no Twitter, Instagram e Facebook.